Olá, bem-vindo ao canal do Educan. Esse é o nosso segundo mini curso de bolso do projeto Educan nas Redes desse ano de 2020. No nosso primeiro curso, fica aqui o convite para quem não fez, nós tratamos da diferença entre o projeto do Guoshu e do Wushu na China republicana. Nesse nosso segundo mini curso, o tema é um pouco diferente. Nós vamos trabalhar com a diferença entre o que se chama nas artes marciais chinesas de família interna ou artes marciais internas e a família externa ou das artes marciais externas. Nessa primeira parte, nós vamos fazer uma introdução a esse assunto e, desde já, eu gostaria de deixar claro, né, que essa diferença entre artes marciais internas e artes marciais externas é uma diferença que foi construída por aqueles praticantes e pelos teóricos dessa prática que se identificavam com a via das artes marciais internas. Por isso, então, a gente nessas aulas deve tratar muito mais dessas artes internas do que das artes propriamente ditas externas, já que essa construção ela se deu no campo das artes internas. Foram as artes internas, ou assim autodenominadas, que construíram também a imagem de artes marciais chamadas de externas. O primeiro ponto que eu queria abordar nessa primeira parte, né, desse mini curso de bolso é essa concepção de família, né, ou esse conceito em chinês que aparece aqui, né, nesse ideograma, que é o jia. Jia, né, de Nei Jia e de Wai Jia, forma uma ideia de conjunto ou uma ideia de escola também. Se a gente pegar, eu peguei aqui a definição do dicionário presente nesse portal, que eu muito recomendo, que é o portal Yellow Bridge, para quem tem interesse em estudar língua chinesa. Se a gente pegar o significado da palavra jia, né, hoje em dia na China, o sentido mais geral é o sentido de família, né, família sanguínea mesmo, né, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, sobrinho, etc. Né? Mas também há um outro significado para essa palavra, que é o significado também de escola filosófica. Né? Quando a gente fala, né, Tao Jia, seria o taoísmo, né? E assim vai, né? E outras escolas também, né, do pensamento antigo chinês também são chamados de Jia, né? Mas, por associação, a gente também pode entender esse Jia de família como conjunto, né? Como um gênero, né? Um gênero aqui no caso de artes marciais que tem características em comum ou que partem de princípios em comum, tal como escolas de pensamento, né, dentro de uma mesma família também tem alguns princípios em comum. Porém, eu vou pedir atenção, um pouquinho de atenção, à formação desse caractere, porque há alguns implícitos culturais, né, nesse conceito que vão para além de uma dimensão meramente de conjunto. Se a gente pegar a composição desse caractere, aqui está explicado, né, também no mesmo site da Yellow Bridge, tem as formações de palavra, né, a etimologia das palavras. Pegando lá, a gente percebe que ela é formada por duas partes, né, uma porção aqui em cima, superior, e uma inferior. A superior é uma indicação de casa, né, uma ideia de casa, enquanto que embaixo a gente tem uma associação com a palavra porco, né? A princípio pode soar até meio estranho, né? A casa e porcos, né? A gente pode pensar, não, os chineses vão entender a família como uma casa de porcos. Não é isso, evidentemente, que está colocado. Aqui dá algumas teorias, né, sobre o que poderia dizer a palavra porco. E uma delas, assim, me pareceu bem interessante, que é a ideia de que porcos eram oferecidos como sacrifício. Sacrifício a quem? Aos antepassados. Né? Então existe um implícito cultural, né, nessa palavra, na palavra família em chinês, que é o implícito do culto aos antepassados, uma sacralização do universo doméstico.
né? Então, o universo doméstico é um universo sagrado. E é um universo sagrado porque tem relação com o mesmo ancestral, né? É uma relação de ancestralidade. Então, quando a gente fala de família interna ou de família externa, a gente pode pensar que tem implícito aqui nesses conceitos uma ideia de que essas escolas, desculpa, que essas escolas interna e externa, né, cada qual vem de um mesmo ancestral, né? E daí a ideia de uma origem comum, né, para essas artes marciais, né, que é do que a gente trata aqui, é importante, no caso da cultura chinesa, para a gente saber a respeito desse enquadramento, né? Então não é somente um conjunto de características que define o que é interno, o que é externo, né? Mas esses conjuntos de características estariam ligados a uma origem comum, a um ancestral comum de cada uma dessas famílias, ou cada um desses ramos, né, que se originaram na China, ou assim eles entendem como tendo sido originado. Para a gente entender como é que se deu, né, essa construção de uma origem comum para as artes marciais ou internas ou as artes marciais externas, a gente tem que entender um pouquinho contextos, perdão, da história da China, né? Dois contextos que, na verdade, um se sucede ao outro, mas envolve aí vários séculos de história, né? O primeiro desses contextos, que eu acho importante, a partir da bibliografia, que depois no final a gente vai indicar, e está aí também descrito na descrição do vídeo, né, de todos os vídeos desse módulo, esse primeiro contexto, esse contexto da transição dinástica entre a dinastia Ming, né, e a dinastia Qin, né? Isso por volta do século XVII da era cristã, meados do século XVII da nossa era cristã. Aqui são imagens meramente ilustrativas que eu selecionei, né, que situam essa passagem. Uma que é um dragão de 5 garras, né, que é uma iconografia bastante comum sobre o poder do imperador na dinastia Ming e na dinastia Qing. Essa é uma imagem da dinastia Ming, né, e aqui é uma das bandeiras, né, do líder Manchu, que vai dominar a China e inaugurar a dinastia Qing, vamos dizer assim, né, depor a dinastia Ming e inaugurar a dinastia Qing. E se a gente perceber, é o mesmo dragão, né, que está aqui, né, a mesma figura, né, simbólica que está aqui presente. E isso daqui vai originar, inclusive, vai inspirar a construção da bandeira da China Qing, né, dessa última dinastia imperial da história chinesa. Esse é um período muito importante para a gente entender a distinção entre as artes marciais internas e externas, e, segundo alguns autores, também é um período fundamental para a gente entender a própria origem das artes marciais de punho, tal como a gente entende hoje, né? Tal como a gente as compreende hoje. Né? Eu não vou entrar nesse tópico com maior profundidade, né, nesse mini curso, mas é um assunto também para a gente estudar, né? Como que na era Ming, né, em que circunstâncias, né, ali da era Ming, né, próxima à mudança dinástica para a dinastia Qin, surgem, né, as artes marciais de punho, né, dentro de uma perspectiva particular. Né? Há um livro bastante importante que trata desse assunto, nós vamos tratar bastante desse livro nessas aulas, porque ele também é um livro que ajuda muito a gente entender essa diferença aí entre artes internas e externas, que é o livro Mosteiro Shaolin, né, de um historiador israelense chamado Meir Shahar, né, cujo livro foi traduzido para o português e é talvez o melhor livro de história das artes marciais chinesas que a gente tem traduzido em português aqui no Brasil. Né? Então já fica aí também como uma recomendação, né, de leitura, né, de bibliografia, a leitura do livro do Meir Shahar, né, o Mosteiro de Shaolin. Outro contexto importante que a gente vai ter que levar em consideração para entender a construção também dessas duas vertentes, né, ou dessas duas famílias de artes marciais, a interna e a externa, é o contexto de transição republicana, ou seja, do período do Império para a República na história da China. Aqui eu também ilustrei com bandeiras, aí já com bandeiras, né, aqui desse lado a bandeira, como eu me referia anteriormente, da dinastia Qing, né, a última dinastia imperial chinesa,
E aqui eu ilustrei com a bandeira, a primeira bandeira republicana, que eu mencionei, inclusive, no curso anterior, o curso sobre Koshu e Wushu, que é a bandeira que ilustra que os 5 povos constituintes, né, dessa unidade, ou dessa grande família dos chineses, né, as 5 etnias, né, que participaram mais ativamente do processo que levou à inauguração do período republicano na China. Né, isso no início do século XX, né, 1911 aproximadamente, essa mudança, né, essa mudança de regime político mais geral na China. Esse período ele é um momento também fundamental, como a gente vai ver mais à frente, para a gente entender o que está se passando, né, e que vai fazer um sentido novo, né, essa ideia de artes marciais internas. E para isso, talvez fosse bastante útil aqueles que não fizeram o minicurso anterior, né, que procurem aí no nosso canal o primeiro minicurso, porque esse contexto é bem trabalhado lá, né? A gente vai ter que retomar aqui algumas ideias que estavam presentes ali naquela política do Koshu, né, ou de uma China modernista, mais ligada, né, às suas tradições, né, que é muito a ideia do Tiyong, né, aquele conceito de essência e forma, né, ou de essência e uso, né, essência e função, né, que estaria presente nessa ideologia do nacionalismo, principalmente. Né? No início, na verdade, o nacionalismo e o comunismo eles têm uma proximidade grande, né, em termos de concepções ideológicas, sobretudo em relação à ciência e sobre a necessidade da China se aproximar dos valores científicos da modernidade europeia, principalmente, né, da civilização europeia. Mas no caso, né, desses autores mais ligados ao nacionalismo, tem também uma importância à manutenção daqueles elementos que são distintivos da natureza da China, né, e do seu povo. Esses elementos estariam expressos nas tradições, né, nas antigas tradições que vêm desde a época imperial. Então, esse momento também ele é um momento importante para a gente entender o que se passa no caso da construção dessa ideia de artes marciais internas. Bom, essa primeira parte, né, esse primeiro vídeo é uma introdução. Né? Nos próximos 3 vídeos nós vamos explorar um pouco mais a fundo, né, cada um dos temas, cada um dos contextos, né, que aqui foram referidos. Então, no primeiro, na primeira parte que segue a essa, né, na segunda parte desse mini curso, a gente vai tratar um pouquinho mais sobre esse contexto da transição dinástica, né, no início ali da dinastia Qing. Né. No terceiro vídeo, né, na terceira parte, a gente vai focalizar mais, né, nesse período do início da República, né, ali principalmente os anos 20, 30, né, do século XX, né, ali na China. E, por fim, no último vídeo, a gente vai tentar localizar algumas questões mais atuais sobre essa diferenciação, né, ou a manutenção dessa diferenciação entre as chamadas artes internas e as artes externas nessa cultura marcial chinesa. Tá? Então eu agradeço quem terminou, né, essa etapa. Não se esqueçam que no final, né, das quatro partes do minicurso, será necessário preencher um formulário. Né, esse formulário inclui um pequeno teste, né, uma pequena prova de marca X, de múltipla escolha, para aqueles que solicitarem emissão de certificado ao final do ano. Muito obrigado.